para esse painel eu convido Lindsay Gabardo, de treinamento técnico da Volvo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Rodrigo Credidio, fundador da Good Bros. Rodrigo, que vai ser o nosso mediador. Por favor, Rodrigo, seu microfone já se encontra aí na sua cadeira. E Adriana Quintas, líder de diversidade e inclusão na General Motors. Bem-vinda, Adriana. Eu queria te apresentar como nosso intérprete, por favor, aqui para as câmeras. Venha cá, nosso intérprete de Libras. Seu nome é? Leonardo. Leonardo, vocês vão estar ouvindo a voz dele aí de fundo, porque ele vai estar fazendo toda a interpretação aqui para a Lindsay e nos ajudando nesse painel de inclusão. Muito obrigada, seja bem-vindo também. Pessoal, agora é com vocês, tá bom? Gratidão, Grazi, pelas apresentações. Sejam muito bem-vindas, almas lindas, a esse painel. Espero que seja uma experiência muito rica. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Credidio, eu sou um homem branco de 48 anos de idade, tenho 1,65 m de altura, tenho cabelos castanhos curtos, lisos, olhos castanhos, uso hoje óculos redondos na armação na cor azul, escuro, tenho uma barba curta, grisalha, e eu visto hoje um blazer cinza sobre camisa social branca, com calça azul escura e sapatos pretos. Sou pessoa com deficiência física, nasci com uma má formação na perna esquerda, fiz 4 cirurgias reparatórias e, curiosamente, apenas aos 30 e poucos anos de idade que me assumi como pessoa com deficiência. Fiz carreira antes de trabalhar como consultor da Good Bros na área da empatia e da comunicação inclusiva na área de marketing da indústria farmacêutica, que me acolheu de 98 a 2012. E foi um período muito rico, profissionalmente falando, mas em nenhum momento eu me assumi como pessoa com deficiência, até por não ver as pessoas com deficiência naquela época, naquela indústria, né? Acho que a indústria 2.0 ainda. As práticas de diversidade e inclusão sequer existiam, né? Não se falava sobre esse tema. Talvez tenha sido até uma forma de eu não me assumir naquela época. E enquanto marqueteiro, enquanto publicitário, também nunca fiz campanhas publicitárias, nunca construí sites e embalagens pensando nas pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, etc. Então a gente vai falar um pouco sobre as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas que nascem com a gente, e se a gente não se dá conta desses preconceitos, a gente acaba deixando muita gente de fora, né? Então, as iniciativas afirmativas de diversidade e inclusão na indústria têm como premissa principal naturalizar os marcadores sociais, mostrar que as diferenças estão aqui para serem somadas, né? E quando a gente soma visões, perspectivas, fazeres diferentes, a gente tem uma indústria muito mais inovadora, criativa, muito mais humana. Eu vou pedir para... antes de passar a palavra para as minhas convidadas, passar um vídeo que eu trouxe como pano de fundo para falar um pouco dessas crenças e desses paradigmas que nos perseguem, não só como pessoa com deficiência, mas you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own, so I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder, so I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm, so I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own, so I live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be? I learned fucking Shakespeare.
You assume I can't swear, right? Assume that I can do that job, that I can go to parties, that I can have sex, that I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Eu fiz questão de trazer esse vídeo porque ele está em cima de uma palavra que é assumir. E assumir, existem 3 significados importantes. O primeiro, assumir, que é assumir as nossas diferenças. E eu, enquanto pessoa com deficiência, eu demorei para assumir a minha má formação. E a gente não consegue fazer diversidade, equidade e inclusão se nós não temos as pessoas se vendo, se identificando com seus marcadores sociais, seja uma deficiência, seja um tom de pele, um tipo de cabelo, uma orientação afetiva, etc, etc. Então, o assumir, enquanto pessoa, componente da diversidade e inclusão, é o primeiro passo importante. Tem um outro assumir, que é o que eu acho que a gente vai conversar bastante aqui, que é o assumir o que eu sei do outro. Está muito pautado nos julgamentos, nos preconceitos. Então, ao invés de a gente investir um tempo conversando, dialogando, ouvindo a outra pessoa, a gente já assume que a pessoa ou ela é incapaz, ou ela não é competente o suficiente. É só ver os números, né? Que mostram que ainda mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência ainda têm um percentual muito pequeno, não só na indústria, mas no mercado de trabalho como um todo. E o terceiro assumir, que é assumir a pauta de diversidade e inclusão como um compromisso, como uma bandeira da empresa. Eu acredito que as 2 empresas que nós trouxemos hoje fazem isso de uma forma muito emblemática, que é assumir como um compromisso, como algo estratégico e pertencente ao DNA. Então, isto posto, queria colocar já à disposição para a Adriana Quintas se apresentar brevemente, Adriana, e aproveitar e já falar qual que é o papel da diversidade e inclusão para a GM. Obrigada, Rodrigo. Está funcionando? Sim. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação e pela introdução. Que bom estar aqui junto com a Lindsay. Bem, eu sou Adriana Quintas, sou a líder regional de diversidade e inclusão na General Motors. Trabalho na GM há 20 anos. Eu sou uma mulher branca, alta, de cabelo escuro, bem comprido, uso óculos de grau com armação escura. Estou com uma camiseta clarinha e uma saia verde. O que eu diria, a GM, nesse momento, está num momento assim, importante de transformação, né, da indústria. Nós estamos aqui numa feira da indústria, falando de indústria, do futuro da indústria, da inovação, então conecta muito com o momento da GM. A GM tem uma visão de futuro muito clara, que a gente chama internamente de 000, que é 0 emissões, 0 acidentes e 0 congestionamento, né? Isso é totalmente relacionado com o futuro elétrico, né? Que a gente vem trabalhando na transformação da indústria, e também conecta isso, a gente conseguirá atingir esta nossa visão trabalhando dentro do nosso propósito, que é mover e conectar as pessoas ao que importa, e a gente só vai conseguir fazer isso com mentes diferentes, com visões de mundo diferentes, experiências diferentes. Por isso, nós também temos o objetivo de nos tornarmos a empresa mais inclusiva do mundo. E aí eu vou ter tempo de discorrer um pouquinho aqui sobre o trabalho que a gente vem fazendo aí de maneira bem forte, bem intencional, nos últimos anos, na General Motors como um todo, no mundo todo, e aqui na GM América do Sul, pela qual eu sou responsável, e também Brasil, né, onde a operação é maior. Incrível, Adriana. Seja muito bem-vinda ao nosso painel. Vou pedir para a Lindsay Gabardo, da Volvo, também fazer uma breve apresentação de si e já falar um pouco do compromisso da Volvo em relação à pauta de diversidade e inclusão. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Lindsay. Esse é meu sinal em Libras, né? Eu sou uma mulher surda e eu sou branca, com o cabelo na lateral raspado, né? A cor dele é meio cinza, porque aparentemente parece que eu já sou uma pessoa meio idosa. Eu estou com uma jaqueta jeans e também com um sapato preto, estou com as minhas unhas pintadas, com os brincos e também estou com um macacão verde. Então,
a Volvo ela tem tido um objetivo focado na posição dentro da indústria. Tem 4 razões que eu queria falar, que está relacionado ao foco de clientes, está relacionado também às mudanças, às formas, né, administrativas de negócios que há dentro da empresa. E o foco que eu escolhi é o primeiro, que está relacionado às pessoas que vão entrar na empresa, porque eu trabalho na área técnica, então eu sou responsável de cuidar dessas pessoas. E o que dá para alterar ali, que eu percebo que há muitas pessoas com barreiras, que têm dificuldades de aprender, que têm dificuldades de desenvolver dentro da empresa. Então, o que nós poderíamos mudar para conseguir ajudá-las, então, para conseguir também adaptá-las àquele ambiente que há as pessoas dentro da fábrica. Tá bom? Era somente isso. Excelente, Lindsay. Seja muito bem-vinda também. Eu vou aproveitar que a Adriana está ao meu lado aqui e já começar com as perguntas. Adriana, em janeiro próximo a GM vai completar 100 anos, é isso? Que maravilha, hein? Queria que você contasse para a gente quais têm sido os focos temáticos na área da diversidade e inclusão, quais são os avanços e os desafios que vocês têm encontrado e imaginam encontrar no ano que vem. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Sim, a empresa, a GM, faz 100 anos em janeiro do ano que vem, então estamos com a hashtag 99 contando para chegar lá. E de uma maneira muito orgulhosa, eu falo isso, uma empresa centenária, que vem se transformando, inclusive, especialmente nesse aspecto. A gente vem trabalhando de maneira bem intencional a temática de diversidade nos últimos, aqui na região, Brasil e América do Sul, nos últimos 6, 7, 8 anos. Começando de uma maneira, às vezes, mais tímida, mas agora a gente tem estratégia, tem meta, com força total, tem uma área dedicada para esta temática, né? E a gente tem alguns focos para trabalhar. O foco de transmissão de conhecimento, letramento, temos o foco no desenvolvimento, foco na contratação e trabalhamos de maneira intencional em alguns pilares, né? A diversidade é muito ampla, mas a gente tem foco em gênero, né? Então, por exemplo, a GM é uma indústria, como a Volvo, né? Originalmente muito mais masculina, né? Então, a gente tem trabalhado de maneira intencional para aumentar o número de mulheres, aumentar, e não só aumentar, mas desenvolver, promover. Trabalhamos também intencionalmente para aumentar o número de pessoas negras, aumentar, desenvolver, reter. Temos foco no aprendizado da temática LGBT, um foco muito importante, muito sensível da pessoa com deficiência, né? Não só em cumprir a cota, que é a responsabilidade de todas as empresas, mas de ir mais além da cota, né? Que é o nosso desejo. E também trabalhamos muito forte no pilar de gerações. Como ações bem interessantes que a gente tem feito, eu destacaria os programas de desenvolvimento que a gente tem. Então, há muitos anos, nós temos um programa chamado Women in Action, que é um programa para o desenvolvimento de mulheres, né, em todas as áreas, e para que elas, enfim, sigam a carreira, e isso tem tido resultado muito positivo das que passam por esse treinamento, das que passaram ao longo dos últimos anos nesse treinamento, em torno de 38%, 40% foram promovidas ou tiveram movimentos de carreira importantes. Nós temos e esse vale tanto para a operação de manufatura quanto para o administrativo. Nós temos nos últimos 3 anos, fizemos programas, a gente tem programa de trainee na GM, todos os anos. Fizemos, nas últimas 3 edições, programas afirmativos para pessoas negras, para mulheres, sempre com recorte de raça, então mulheres com recorte racial de pelo menos 50% de mulheres negras. E a última edição que tivemos foi de mulheres negras. E a gente vê, na verdade, isso como um ponto muito importante para a gente avançar, que é a intencionalidade.
Temos um trabalho também bem interessante com as pessoas com deficiência. Nós temos, por exemplo, muitos, na nossa população toda, nas 7 fábricas que a gente tem aqui no Brasil, muitas pessoas surdas. E temos trabalhos essenciais, como, por exemplo, intérprete de Libras. A gente na verdade faz 1 ano, a gente implementou a plataforma ICOM, que é um aplicativo que você abre imediatamente e você tem um intérprete. Isso facilitou muito, então temos histórias muito lindas. Depois da implementação dessa facilidade, a gente teve pessoas, líder e liderado, fazendo, por exemplo, conversas de feedback, assim, pela primeira vez de forma integral. Então, isso é incrível e a gente escuta isso, as pessoas retornando e contando isso. Além de toda a acessibilidade que a gente está trabalhando na nossa empresa, nós temos também um projeto que visa deixar acessível todas as nossas instalações até o final de 2025. Então, estamos trabalhando nisso. E, além disso, não só acessível para a pessoa com deficiência, mas também no número de banheiros. Um exemplo, né? Se a gente está aumentando o número de mulheres, aumentamos o número de banheiros femininos. Parece óbvio, mas às vezes não é, né? Então, a gente tem trabalhado nisso. E um último ponto que eu destacaria, que é bem interessante, a gente iniciou faz 2 meses um trabalho super importante para que a gente passasse a ter um treinamento, um desenvolvimento para os homens, para que os homens se tornem aliados ativos das temáticas diversas. Um foco bastante importante em gênero. Então, nós estamos rodando aí um treinamento e está fazendo um sucesso tremendo para a gente trazer os homens, aí eu vou falar, em especial os homens brancos, para a nossa conversa. Isso tem sido incrível, a gente está muito feliz e animado com esse trabalho. É uma jornada, a gente avançou muitos passos, por exemplo, na temática LGBT, não faz muito tempo que era um tema de discussão se a gente ia ou não ia iluminar as nossas fábricas nas cores do orgulho, se sim, se não. Agora, é óbvio, né? Tem bandeira hasteada, tem os degraus tudo colorido, tem, né, as pessoas podendo ser elas mesmas, pessoas que ficaram no armário muitos anos e hoje saíram do armário e podem ser elas mesmas. Então, a gente vê uma evolução e isso me deixa muito feliz, lembrando da empresa centenária, né? Então, eu acho que a gente deu muitos passos, falta um longo caminho, porque é uma jornada, mas eu acho que a gente está no caminho certo, Rodrigo. Uau, quanta coisa bacana. Ano que vem, então, a GM vira centenária e mais inclusiva. Desejando sucesso para vocês. E como você falou, né, Adriana, é um processo de aculturamento que precisa de paciência e muita persistência também. Então, parabéns pelas iniciativas. Lindsay, eu quero agora te perguntar um pouquinho da tua experiência profissional na Volvo. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que tem sido o trabalho na área de treinamento, no desenvolvimento da comunidade surda, do Grupo Volvo. Quais são os diferenciais da área, nessa questão do desenvolvimento humano da comunidade surda lá na Volvo? Então, primeiramente, muito obrigado pela pergunta, né? Eu só queria falar como é que foi a minha chegada também, porque eu percebi a evolução dos surdos, mas antes disso, quando eu entrei na Volvo, eu fui contratada para trabalhar na área administrativa, que está relacionado ali aos atendimentos com as pessoas ouvintes, né? E aos surdos também que aparecessem. Então chegou um momento, durante o meu tempo, que eu percebi que estava havendo algumas limitações ali também, com relação às informações, com relação a alguns assuntos técnicos, né? Ali da área. Então eu reparei nesses problemas e eu pensei comigo, eu decidi conversar com um dos coordenadores, né, e falar para ele adaptar algumas partes técnicas relacionadas a estudos também, relacionado às provas que os candidatos pelas vagas estavam fazendo, para que adaptações viessem a ajudá-los, né, a entenderem o conteúdo da prova, porque pelo fato deles serem surdos, alguns não entendem a língua portuguesa corretamente. Então, adaptando não somente a prova, mas diversas coisas ajudariam eles muitíssimos. Então,
Então, ajudaria eles muitíssimo, porque alguns surdos, por exemplo, no momento deles fazerem essa prova, eles reparariam em algumas frases, em algumas colocações, mas no momento da adaptação, se não houvesse ainda, então eles não conseguiriam realizar. Então nós pensamos em fazer, por exemplo, uma intérprete de Libras pela janela no momento da avaliação, para que eles entendessem, e também adaptar o conteúdo do vídeo ali daquele sistema que estava sendo passado, adaptar aquele conteúdo de forma escrita e colocar na prova. Porque o surdo, ele conseguiria ver, por exemplo, coisas técnicas relacionadas às áreas, né? Nas áreas de motores, nas áreas de pintura, nas áreas de cabines também. Então, eles vendo o intérprete na janela e vendo que a escrita estava adaptada para a língua de sinais, seria muito melhor e muito mais, ajudaria eles muito mais, não é? Então, também, lá na empresa tem muitos deficientes auditivos, tem muitos, né, surdos mesmos, mas há alguns gestores, algumas pessoas que pensam que o surdo ele não conseguiria se comunicar com as outras pessoas, ou que eles talvez não conseguiriam oralizar, mas também, por exemplo, as pessoas que não sabem Libras, quando elas tentam se comunicar com o surdo, e elas escrevem em papéis ou escrevem no celular, mas com o tempo foi passando, então eu fui reparando que a mudança estava precisando ser feita, né? Porque dentro da fábrica tem 72 DAs, que são deficientes auditivos. E dentre esses 72, há 42 surdos, que só se comunicam através da língua de sinais. Eles não oralizam, né? Então, por isso que estava precisando de uma instrutora técnica que pudesse ensinar e também fazer essa ponte entre todos. Então, eu pensei, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso resolver esse problema que está afetando a comunicação de todos nesse lugar? Então, por isso, eu fui lá conversar com o RH, eu falei assim, olha, a gente precisa resolver essa questão, essa falha de comunicação, porque os surdos não estão entendendo as informações que estão sendo passadas aqui. Aí o RH realmente concordou comigo e nós nos esforçamos para resolver isso. E nós ficamos naquela, pensando, o que fazemos? Então, a gente foi lá também, como a Adriana falou, nós implementamos, né, a ICOM, a plataforma ICOM, dentro da empresa também, e quando há reuniões que às vezes chamam outro funcionário que sabe Libras bem básico ali para tentar ajudar o surdo, ele atrapalha um pouco porque ele não sabe a Libras fluentemente. Então, depois que a gente implementou a ICOM, ficou muito mais fácil essa questão da acessibilidade. Mas também, um tempo atrás, um gestor, ele me chamou, falou assim que gostaria de me mudar de área. Ele me disse que eu ficaria como instrutora técnica, uma das instrutoras técnicas. E na hora eu fiquei bem chocado. Eu falei, como assim? Pois eu não tenho formação de engenharia, por exemplo, eu não tenho engenharia das áreas técnicas, mas ele falou assim que pelo fato de eu ter ficado muito tempo ali, tipo, na prática, vendo como é que funcionava, vendo as fábricas ali, eu já tinha essa experiência, então eu fiquei bem emocionado, porque pela trajetória que eu estava tendo ali, pelas oportunidades, né? Então eu fiquei bem emocionado e bem agradecida a ele pelo fato de eu ter sido promovida como instrutora, eu ia poder ensinar, fazer esse treinamento com as pessoas surdas, né? Porque eu ia poder usar a minha língua, que é a Libras, e também poder ensinar aos surdos que através da língua deles também, que é Libras. Então ia haver essa comunicação bem clara, essa barreira ia ser quebrada, então ia haver essa troca e essa evolução dentro da empresa. Então, um dos jeitos, né, que eu decidi mudar ali também, que houve essas adaptações, foi que eu pude dar a chance para eles, por exemplo, a chance deles realizarem uma certa prova, que outrora era somente na língua portuguesa, adaptar a prova de maneira acessível, que eles pudessem ver o vídeo com a janelinha, e 3 candidatos foram aprovados nessa, graças a essa adaptação que nós fizemos para melhorar a acessibilidade dentro da empresa. Excelente, Lindsay. É muito gostoso ouvir esses relatos que mostram que quando a proatividade encontra oportunidade, a gente faz uma revolução, a gente tira barreiras e modifica positivamente a nossa cultura da indústria, né?
Muito bacana. Adriana, eu quero saber um pouquinho mais agora sobre a perspectiva da GM em relação às fábricas. Eu entendo que existem várias plantas, né? E também entendo a dificuldade de envolver todas as pessoas, inclusive de turnos diferentes, na temática de diversidade e inclusão. O que a GM tem feito para trazer esse tema e esse alinhamento para todas as pessoas? É um desafio bastante interessante mesmo, Rodrigo, que sim, uma empresa grande, indústria, né, com diversas unidades, diversas fábricas. O que a gente tem feito? Nós temos 6 grupos de afinidade, né? As temáticas de gênero, LGBT, pessoa com deficiência, a temática racial, étnico-racial, gerações, e já eu lembro. Tem mais um 6º. E de... Não entendi. A população indígena. Exatamente. Recebi uma cola aqui. E aí, como que a gente tem feito? Esses grupos têm atividades, eles são uma parte da nossa estratégia, né? Ajudam a fomentar a temática da diversidade pela GM. E a gente tem, de alguma forma, conectado esses grupos, um comitê de diversidade em cada fábrica. Então, nesse comitê tem pessoas que trabalham na manufatura e são responsáveis por cada um desses pilares que eu falei: gênero, gerações, população indígena, gerações e etc., né, LGBT. E aí, esse grupo, esse comitê de cada fábrica é que leva o tema para a população na operação, né? Por eles têm muito mais uma forma de abordar muito mais prática para, enfim, conseguir chegar na população da operação. Porque se quem está trabalhando na operação não consegue sair a qualquer momento, por exemplo, para assistir uma palestra, para assistir uma conversa, ou participar de uma atividade. Então, eles levam isso até lá e fazem, enfim, workshops, conversas na população da operação. Tem funcionado de maneira bastante interessante. Claro, como eu disse no meu comentário anterior, temos muito a fazer, sempre melhorias a fazer, mas isso tem funcionado de uma maneira bem interessante. E o mais legal de tudo é que as pessoas adoram participar, adoram ser parte, amam, assim, se sentir representado, sentir que a empresa está falando sério, que a empresa olha para o tema, quer que a gente avance. Então, é um grupo de voluntários, um grupo de empregados que trabalham ali justamente para fomentar a diversidade e inclusão, para avançar na nossa estratégia. Então, a gente tem tido bastante sucesso nessa prática, digamos. Amei. Eu confesso que eu não tinha ouvido ainda relatos como esse, e parabenizo a GM por essa ideia, que é uma ideia simples, mas que tem um impacto estrondoso, como você falou, né? De a pessoa se sentir representada, ouvida e, portanto, pertencente a essa jornada de D&I, né? Muito, às vezes não é tão legal, simples, porque é muito grande a gente coordenar tudo, né? Para que todos sigam na mesma direção, né? Senão cada um tem uma ideia e tal. Então a gente está melhorando cada vez mais, né? E, de novo, as pessoas estão bem felizes trabalhando nos grupos, Rodrigo. Bacana. Obrigado. Lindsay, eu quero que você conte para a gente qual é o teu sentimento de ser a primeira instrutora técnica surda da Volvo do Brasil. Você já falou um pouco como é que foi esse processo, desse convite, mas eu queria que você falasse até para que outras pessoas surdas que estão nos acompanhando possam saber um pouco mais do teu sentimento. Então, o sentimento que eu senti foi que eu fiquei muito orgulhosa, porque eu não imaginava que um dia eu teria essa oportunidade como instrutora, porque eu já vi diversas pessoas, e a maioria dos surdos que trabalhavam na área de produção. Aí eu perguntei para alguns assim: por que vocês não tentam subir de cargo, trabalhar em outra área? E muitos dos surdos falaram para mim que eles tentaram sim, e muitos eram formados em determinadas disciplinas, alguns tentavam, corriam atrás, buscavam mudar de área,
mas só que eles não conseguiam. Tinha também, porque, por exemplo, hoje nós temos várias ferramentas, né, que ajudam, mesmo que não haja intérpretes, mas ajudam a certa comunicação, como a tecnologia, que está crescendo cada vez mais. E, por exemplo, tem o chat também, determinados chats que ajudam em conversas, né? Mas eu estava pensando que, tipo assim, sempre teve essa luta constante para conseguir fazer que as pessoas surdas conseguissem crescer e também mostrar, pelo fato de eu ser surda, eu também mostrar que eu poderia ser uma referência de superação, uma referência de crescimento. Então, por isso que hoje eu tenho esse sentimento de orgulho, de gratidão, porque eu batalhei bastante, me esforcei bastante, e eu também reconheço que a comunidade surda me ajudou, porque o meu papel também é ajudá-los. Então, a essa troca, eu ajudo a comunidade surda, eles me ajudam, porque eu tenho um foco que é dar oportunidade para eles, né, de crescimento também, assim como eu recebi. Igual eu falei para vocês da prova que nós adaptamos, que 3 surdos conseguiram passar, então eles ficaram muito felizes porque eles receberam uma oportunidade que dificilmente as pessoas surdas recebem, pelo fato que muitas pessoas pensam que elas não têm, assim, uma capacidade de desenvolvimento. Então, por isso que se você tiver esse esforço, se você tiver essa vontade, não desista, você pode correr atrás, você é capaz, você irá conseguir se desenvolver, você vai conseguir mostrar que você consegue realizar os seus sonhos, independente se as outras pessoas acreditem ou não acreditam. Porque muitas pessoas ouvintes pensam que os surdos, tipo assim, são pessoas incapazes, são pessoas que não conseguem, né, se cuidarem, se resolverem. Mas primeiramente existem diversos tipos de surdez. Tem surdos que são surdos que também são oralizados, tem surdos que também usam implante coclear. Então nós não podemos generalizar os surdos pela uma experiência de um surdo só. Nós precisamos acreditar que todos eles têm a capacidade de se desenvolverem tanto quanto os ouvintes. Demais. Quando a gente tem pessoas de grupos minorizados crescendo profissionalmente, a gente cria maior identificação e a gente tem uma força interna maior para justamente nos aplicarmos mais e irmos atrás dos nossos sonhos. Então, muito bacana o seu depoimento, Lindsay. Adriana, a gente está chegando agora no momento final do painel. Eu queria muito perguntar para você e para a Lindsay que sugestões que você teria para aquelas pessoas, aquelas empresas que estão querendo começar uma jornada de diversidade e inclusão, ou que estão iniciando. Você já tem 7, 8 anos de experiência, então que sugestões você poderia dar para essas pessoas? Muito bom. Eu acho que, a primeira coisa é querer. Né? Querer, assim, querer de verdade, né? E saber que vai precisar intencionalmente trabalhar o tema. E a partir daí, estudar, né? Então, obviamente, ter alguma pessoa na empresa que se dedique para isso, estudar o assunto, letramento é importantíssimo, senão a gente não sabe porquê das coisas ou porquê está fazendo, é essencial conhecer a temática e traçar antes, fazer um diagnóstico, né, mínimo que seja, né, de demografia, de quantas pessoas tem, um censo, por exemplo, e a partir daí, e a partir de ouvir as pessoas também, pensar em possibilidades, em ações, em o que fazer, né? Sempre ouvir as pessoas, né? Existe uma máxima que eu gosto muito, especialmente quando a gente trata da temática da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, ouvir as pessoas, isso é bastante importante. E saber que é uma jornada. Não é uma sessão de letramento que vai resolver, não é uma ação afirmativa que vai resolver, é ter constância e, claro, e essencial, ter o apoio da liderança da empresa, seja grande ou pequena, é muito, muito importante. Ter a liderança engajada, ter algum orçamento também, não dá para fazer, ou é muito difícil fazer as coisas sem um investimento. Então, penso que essas são talvez os primeiros passos para quem quer começar ou para quem já está na jornada, né? E por último, assim, não desistir.
Principalmente, né, Adriana? Arrasou, adorei. Lindsay, a pergunta é a mesma. Eu quero que você traga sugestões para as empresas e pessoas que estão iniciando a sua jornada em diversidade e inclusão. O que você destacaria como principais ações e condutas? Então, parecido com a opinião da Adriana. Eu acho que ela já falou até tudo, mas eu vou tentar complementar com ela. O quê? Complementar o quê? Não desista. Porque eu sei que no começo é sempre mais difícil, né? Às vezes a pessoa, ela não sente que as outras estão apoiando ela, ou ela não sente o resultado ali no momento, né? Mas se ela manter o foco, ela vai conseguir de pouquinho em pouquinho juntar outras pessoas com ela que estão lutando pelo mesmo objetivo. E também conseguirão ajudar e fazer esse desenvolvimento. E também fazer pesquisas relacionadas, né, às informações que poderiam ser complementadas, que melhorariam essa questão de diversidade dentro da fábrica e de inclusão também. Arrasou também, Lindsay. Gratidão. A gente tem um tempinho razoável. Eu queria saber se a plateia tem perguntas para as painelistas. Por favor, fala seu nome. Obrigado. E para quem é a pergunta, por favor? Meu nome é Edson. Eu gostaria de perguntar para a Adriana e de uma forma indireta para a Lindsay também, se ela puder responder. Adriana, você falou que são 6 nichos, entre um deles gerações. Eu vou te colocar uma questão agora um pouco mais complicada, que é a geração de grisalhos, novos grisalhos. Porque o que acontece? São pessoas na faixa aí, entre 50 e 60 anos que se vê numa situação hoje que são pessoas que na época, quanto mais você se mantia no emprego, melhor era a sua carreira, né? Que é um oposto do que é hoje, que a molecada vem aí a cada 1 ano, 6 meses, 2 anos no máximo, está buscando algo diferente. Só que essa geração grisalha, ela traz uma gama de experiência muito grande, com participação em 2 ou 3 ou 4 empresas no máximo. São pessoas que normalmente se mantiveram atualizadas e capacitadas para se manter dentro desses empregos, só que hoje eles estão sendo trocadas por uma geração que vem chegando, que o valor financeiro de contratação acaba sendo menor. Então algumas empresas tomam essa atitude. Só que essa geração grisalha, normalmente, são pessoas que nasceram ali na década de 60, tem uma cultura de serem os chefes de família, ou seja, o sustentador da população. Como que, no caso a General Motors ou a Volvo, vê essa situação, no que pode ser trabalhado para que essa geração tenha uma penetração no mercado de trabalho? Obrigada pela pergunta, excelente pergunta. É um tema que está muito na pauta, ou muito mais na pauta do que já esteve, penso eu. Eu participo de muitos fóruns de diversidade, essa temática de gerações tem vindo de maneira muito mais forte. Com relação à GM, o que eu diria? Na GM, a gente, por ser uma empresa centenária, né, a gente tem hoje uma diversidade importante de gerações, bem importante. Então, na nossa população, a maioria ainda é geração X, né? Eu estou incluída nela, né? Geração X, mas o interessantíssimo é que a gente começa a ver, a gente tem os baby boomers ainda em menor número, maior número, geração X, a geração Z, e chegando a Y, se eu não errei aí os nomes das gerações, né? Então, convivendo toda essa gama de gerações. Então, o que a gente busca fazer? Recentíssimo, esse ano, nós lançamos um grupo de afinidade de gerações, que está fazendo um imenso sucesso, porque, de maneira bastante interessante, ele permeia todas as interseccionalidades nas temáticas de diversidade. Então, você vai ter um homem jovem e um homem da geração X, mulher, enfim, né, das gerações diversas, pessoas negras, pessoas com deficiência, perpassa todos esses recortes, digamos assim, né? E o que a gente mais quer com este grupo,
e com este trabalho é tirar proveito do que cada geração traz de melhor. A GM não só promove, contrata pessoas independente da idade, como desenvolve, né, as pessoas. Então, a gente tem pessoas de todas as gerações dentro da GM. Essa não penso eu, a prática geral do mercado. Então, você tem toda a razão no teu ponto. O que eu tenho visto a sociedade e o mercado tomando uma atenção muito grande com essa questão. Porque se a gente não tiver a mescla, a diversidade de gente jovem, com, enfim, cabeça talvez mais fresca, trabalhando em conjunto com quem tem mais experiência, talvez a gente não tire o melhor. Então, o mercado está se dando conta, isso eu estou dizendo de forma geral, percebo nas conversas que eu tenho, né? Para as pessoas da geração X. Por exemplo, tem muitas empresas, existe um movimento grande, muitas empresas, inclusive, contratando as gerações X e até anterior dos baby boomers, porque tem experiências, tem menos ansiedade, né? Em vários aspectos, né? A pessoa mais jovem tem ali uma ansiedade, né, de querer trocar a cada ano de empresa. Então, como você mescla isso? Então, eu acho que estamos num momento bem importante de despertar para essa temática, de extrair o melhor das gerações e de, sim, olhar e valorizar as pessoas 50 a mais. Eu me sinto na minha melhor fase, sendo 50 a mais. Minha cabeça está melhor do que nunca. Então, acho que isso as empresas estão buscando olhar mais intencionalmente para essa questão. Obrigada pela pergunta. Posso fazer um complemento rapidinho? Porque essa geração, inclusive, ela passa por uma dificuldade de situação onde a previdência passa por alterações e vai cada vez ficando mais distante a aposentadoria. Então, você tem até aquele tempo que seria o momento de você estar se aposentando isso há 40, 50 anos atrás, só que hoje você não tem essa possibilidade, você ainda precisa galgar um tempo a mais, né? Então... Sim, e além do mais, não só, você tem toda a razão, né? Mas por quê? Porque as pessoas que há 50 anos estavam se aposentando com 50 anos ou menos, hoje estão no auge, talvez, da parte intelectual, né? Então, tem muito a aportar. Então, se a gente não olhar para isso, a gente perde, né? Então, eu acho que tem tido um movimento, não só aqui no Brasil, mas um movimento aí grande no mundo, e vejo aqui no Brasil um movimento importante com relação a isso. A gente não pode não querer esses talentos, essas pessoas com toda essa experiência, que talvez com um pouquinho mais de serenidade do que os mais jovens. Talvez. Obrigada, viu? Mas Foi? Então, só complementando, na realidade, eu não sei responder com relação a geral, generalizando. Mas, pela minha experiência ali na área técnica, né, eu recebi muitas pessoas já com uma determinada idade, né, e no momento ali dos treinamentos, eu reparei que havia algumas pessoas que, tipo assim, elas têm muito conhecimento. As pessoas que têm uma certa idade mais avançada, elas têm certa, tipo assim, parece que elas já eram experientes pelo fato das experiências que elas obtiveram ao longo da vida. Então, até mesmo durante o treinamento, quando passavam alguma coisa para elas fazerem, elas, tipo assim, elas conseguiam fazer muito, pegavam um jeito de fazer muito rápido ali na hora. Mas as pessoas jovens, os mais jovens, quando eles chegavam lá, para eles aprenderem, sim, eles aprendiam, mas esse processo de aprendizado que eles tinham era um processo mais lento, sabe? Então, por exemplo, lá dentro da fábrica, para mexer em algumas ferramentas, alguns para desenvolverem aquilo ali, demoravam muito mais do que as pessoas que eram mais velhas, que eles, né?
Então, as pessoas que, por exemplo, que estavam ali, que já eram muito mais velhas ali também de tempo da empresa, que estavam ali que já era muito mais tempo de empresa, elas tinham mais facilidade de aprender, de desenvolver do que os jovens que estavam chegando. Excelente pergunta. Quero saber se tem mais alguém. Cabe mais uma perguntinha ao fundo. Fala seu nome e aí para quem a pergunta, por favor. Obrigado. Vocês me escutam? Ok. Meu nome é Alessandro Napolitano. Muito boa a apresentação, a discussão que está tendo aqui agora pela Lindsay, você, Rodrigo e a Adriana, obrigado. A pergunta é para a Adriana. Adriana, como é que fica a estratégia de diversidade? A gente sabe que a GM, né, uma empresa global, é um direcionamento global, local, e como é que na verdade acabam sendo duas perguntas. E como é que fica a disseminação para os, não sei se são centenas, acho que mais de 1000 funcionários ou mais de 1000 fornecedores que a GM tem. Como é que fica essa disseminação para a cadeia, para toda a cadeia? Como é que vocês trabalham isso daí? Obrigado. Obrigada, Alessandro. Ótima pergunta. Sim, aqui na América do Sul somos mais de 16 mil empregados, né? Então, como é que a gente faz? Sim, é um direcionamento global, né? Claro, olhando as peculiaridades de cada país, de cada região, né? Então, nós somos estruturados aqui como GM América do Sul, mas somos vários países. Então, o que é um ponto fundamental num país pode ser que no outro não seja o ponto mais forte, né? Então, sei lá, aqui no Brasil a temática racial é muito forte, que talvez não seja tão forte na Argentina, talvez não é tão forte na Argentina. Então, sim, global, e a gente tem esse olhar peculiar para cada região. E como é que a gente tem feito com a cadeia? A gente tem, bem, na cadeia de fornecedores, tem fornecedores, empresas tão grandes ou maiores que a General Motors, né? Então, muitas delas já trabalham essa temática. O que a gente tem feito, e tem sido muito bacana, a gente tem um fórum com os nossos fornecedores. São todos? Não, são alguns fornecedores que a gente tem reuniões com alguma frequência, até a própria área comercial, a área de compras, é parceira nossa, digamos, da área de diversidade. Então, a Bia e eu que estamos aqui da área de diversidade, não conduzimos isso sozinhas, então o pessoal de compras faz essa reunião com os fornecedores para que a gente converse e trabalhe nas melhores práticas, compartilhando práticas. Já fizemos algumas ações conjuntas, tem um exemplo aqui super interessante, no mês de março, né, o mês que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, a gente fez uma ação conjunta com esses fornecedores, de colocar mensagens importantes em lugares chaves, em especial no banheiro feminino, falando da temática da violência contra a mulher, né? O que fazer, com quem falar. Isso foi uma ação que saiu desse fórum, né? Então, temos muita coisa para fazer ainda, Alessandro, mas já estamos assim num bom andamento, né? Olhando isso. E no nosso caso também tem um olhar interessante para a nossa área de distribuidor, né? Nos nossos concessionários. Então, a gente tem buscado iniciar também essa conversa, já fizemos treinamentos para a rede em diversidade, então tem essas duas pontas, né? Tanto a área de compras, fornecedores, quanto a nossa área de concessionário. Estamos no caminho, com um monte de coisa para fazer ainda, mas já começamos. Obrigada pela pergunta. Chegamos ao final do painel. Eu pedi para elas fazerem uma mensagem de encerramento, pode ser, claro, Grazi? Lindsay, fica à vontade. Uma mensagem final para a gente encerrar o nosso painel, depois eu vou passar para a Adriana. Eu tô com o intérprete de Libras, ele vai falar por mim. Sim, gente, desculpa. É por isso que a gente tem que aprender. Fique em paz, não tem problema. Fica tranquilo. Você tá precisando mais se atualizar um pouquinho. Tô brincando, viu? Brincadeira. Então, pessoal, eu só queria agradecer a atenção de todos vocês e também as pessoas que me convidaram para falar aqui, dar meu depoimento de como tem sido a minha vida profissional e também mostrar para vocês
como tem sido a minha experiência como surda, né? E a minha relação com a minha primeira língua, que é a Libras, e também com a minha segunda língua, que é com a língua portuguesa. Porque nós sabemos que lá fora, como por exemplo, a sociedade, a maioria, tipo assim, só usam a língua portuguesa. A maioria não sabe Libras. Então, por isso que fica um pouquinho complicado ter esse contato com os surdos, né? Então, é um pouco importante que pelo menos que mais para frente eles aprendem, né? Pelo menos viessem a aprender o básico, para conseguir mais incluir os surdos, né, no seu dia a dia, incluir os surdos ali no seu dia a dia. E às vezes eu fico pensando qual é a importância, né, da língua de sinais aqui no Brasil, porque, por exemplo, aqui no Brasil, todas as pessoas elas falam português, obviamente, mas só que a outra língua que elas deveriam aprender também é Libras, porque Libras não é uma linguagem, é um idioma como a língua portuguesa. Adriana, suas considerações finais? Agradecer muito, eu adorei participar desse painel com você, Rodrigo, com a Lindsay, foi sensacional. Eu acho que o principal ponto desse tipo de conversa é a gente disseminar informação, né? Trabalhar. Eu noto assim que as empresas nesse aspecto, se são concorrentes ou não são concorrentes, de segmentos diferentes, a ideia é que todo mundo trabalhe na mesma jornada, né? É bom para todos. Então, eu fiquei muito, muito feliz e agradecida por estar aqui hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Agradeço a você, Adriana, a Lindsay, e parabenizo pelas iniciativas feitas. Desejo muito sucesso em 2025. E finalizo a minha fala aqui agradecendo a AME Expo, toda a organização. Grazi, obrigado pelo espaço. Eu queria me redimir aqui, inclusive, da minha situação, mas é engraçado como a gente fica no modo automático. A minha irmã é fonoaudióloga, ela é professora de Libras em mestrado, ela tem DVDs ensinando Libras, e eu, no modo automático, eu entreguei o microfone para a Lindsay. Então, eu acho que foi tudo combinado, né, gente? Não foi um fora meu, né? Foi tudo combinado para mostrar realmente a importância da informação, do conhecimento, do aprendizado. E a gente tem que ter a humildade de falar que a gente não sabe, né? Apesar de eu não estar... eu não estou desatualizada, mas eu estou desinformada. Eu estou o dia inteiro falando sobre inclusão, né? Eu ia até citar uma frase agora no final que... é uma frase que eu escuto muito. Eu já trabalhei numa ONG, né, sobre inclusão, e eu falei assim que a inclusão não é convidar para a festa, mas chamar para dançar. E aí a Lê me ensinou hoje cedo e preparar a dança, porque a dança ela tem que ter acessibilidade para todo mundo participar. Então, que fique o aprendizado aqui no nosso exemplo, que foi tudo combinado, né, Lindsay? Que fique o aprendizado. Eu espero que a minha irmã não assista essa palestra, que eu vou tomar bronca lá em casa. E agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, Leonardo, pela interpretação de Libras também. Leonardo, muito obrigada também.